Mauro, antes de entrar no Flamengo e no Nublense, que eu quero entrar, o que a gente pode esperar dessa partida ou não, ontem surgiu uma notícia, não sei se você tem alguma informação, sobre o interesse do Crystal Palace, que é o time do John Textor na Inglaterra, né? No Matheus França. O Matheus França, que é uma joia do Flamengo, está subindo de produção cada vez mais. Você falou uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que o Matheus França, por ser um jogador físico, gente, o Matheus França com 18 anos, você pega. Mauro citou que o Rodrigo, volante do Vasco, estava ganhando do Arrascaeta todas as bolas, porque o Arrascaeta não estava bem fisicamente na semifinal do Carioca. O Matheus França entra e ganha do Rodrigo, inclusive, o lance do pênalti. Então, é um jogador de 18 anos ainda, que já está ganhando uma certa massa muscular. É um jogador intenso, um jogador que joga em mais de uma posição. Né? Então, é um jogador que eu acho que pode, com o São Paulo, crescer ainda mais, ter mais oportunidade de jogo. A gente sabe que na última janela o Newcastle teve interessado, foi falado em valores em torno de 20 milhões de euros. O Flamengo não teria concordado com esses valores, gostaria de ter valores a mais. Só que eu acho que a tendência do Matheus França crescendo, entrando, jogando, é o Flamengo também pensar. Pô, se for para vender, vamos pensar em vender um valor maior. E você tem alguma informação do Crystal Palace aí, do time do John Textor? A gente sabe que o John Textor é completamente apaixonado pelo Matheus França. Eu lembro até hoje que eu estava acompanhando, Mauro, quando o Matheus França se machuca, ele começa a ter oportunidade até antes que o Vitor Hugo. Mas ele se machuca aí que o Vitor Hugo começa a ter oportunidade. E quando o Matheus França volta, o Matheus França se machuca, se não me engano, foi na estreia do Flamengo do Brasileiro, um dos primeiros jogos, contra o Atlético Mineiro no Brasileirão do ano passado. E ele volta no Flamengo e Botafogo na Gávea, pelo Sub-20, para pegar ritmo. E o John Textor estava na Gávea, né? Estava ele com o Landim lá na Gávea, e ali ele já ficou fascinado pelo Matheus França, né? Então ele é um grande entusiasta também. Você tem alguma informação aí sobre o Matheus França no Crystal Palace? Olha, a única coisa que eu sei foi a informação que eu vi ontem, até no site GE, lá do interesse, não é de interesse, a matéria sobre enviados, né, do Crystal Palace que vão assistir a partida para observar o jogador. Bem, o Crystal Palace é um time que fica ali na metade para baixo da tabela da Premier League e que se sustenta na primeira divisão já há um bom tempo. A meta do Palace é só não cair. Ele nem briga por vaga em Copas Europeias, nada disso. Conversei há algum tempo com um jornalista inglês que cobre o Crystal Palace e ele estava dizendo para mim, cara, eu perguntei ele sobre o John Textor. Ele falou, olha, com relação ao John Textor, os demais investidores, a bronca da torcida aqui é que ela quer que seja ampliado o estádio, o Selhurst Park, que é um estádio para 26 mil pessoas, mais ou menos, do sul de Londres, e que vive lotado. Todo jogo lá é casa cheia. Então, há uma demanda para crescer o estádio, de querer ampliação, para ter 30, 35, 40 mil lugares, sei lá, uma capacidade maior, para abrigar mais torcedores do Palace. Aliás, é uma torcida que é a mais legal, talvez, da Premier League. Lá o estádio tem uma pegada bem, bem interessante, torcida meio sul-americana, meio ultra-italiano e tal, e que canta bastante e tal, tem bandeiras, diferente daquele padrão que a Premier League impõe muitas vezes o torcedor plateia, né? Enfim, mas é um clube que não faz esse tipo de investimento. Para você ter uma ideia, o maior investimento do Palace nessa temporada foi do Doucouré, um volante do Mali, que veio do Lens, lá da França, custou 22,6 milhões de euros. E a maior contratação foi o Benteke, isso em 2016, no momento que eles resolveram abrir mais o cofre, pagou quase 32 milhões de euros ao Liverpool. Depois contrataram o Sakho, zagueiro, também do Liverpool. 2 jogadores mais caros já contratados pelo Crystal Palace, mas um foi em 2016, outro foi em 2017. Faz tempo, né? Estamos em 2023, coisa de 7 anos, 6 anos. E para essa temporada, o jogador mais caro, como eu falei, veio do futebol francês e custou menos de 23 milhões de euros. Se o Flamengo recusou 20 milhões do Newcastle pelo Matheus França, não vai vender por 22 para o Crystal Palace. Não é um clube sedutor. Por exemplo, olha, tem uma oferta aqui do Manchester City, tem uma oferta aqui do Chelsea, tem uma oferta aqui do Manchester United, do Liverpool, até do Tottenham, do Arsenal. Pô, são times maiores. O Palace é um time menor, né? Então, eu acho que, a não ser que o John Textor e os seus parceiros resolvam abrir a carteira e colocar mais dinheiro, tipo 30 milhões, um dinheiro que balance o Flamengo. Acho que lá, pela casa dos 30, o Flamengo balançaria. Agora, 20, 22, 23, quer dizer, se ficar no patamar do teto atingido nessas últimas temporadas, e detalhe, essa contratação do Corrêa é uma das 4, 5 maiores do clube na história, e é a maior da temporada. Então, o clube não investe tão pesado, ele não coloca tanto dinheiro em jogo. E se seguir o padrão, eu não acredito que o Palace faça uma proposta que seduza o Flamengo, a não ser que dessa vez
para uma surpresa, acho que geral, né, o time inglês apresente uma proposta ao Flamengo, assim, como eu falei, 30 milhões, uma coisa. Aí pode ser que balance. Mas acho um pouco provável. Eu não acho que seja o perfil do time que vai tirar um jogador como ele. Ah, mas o Wolverhampton levou João Gomes. O João Gomes. É diferente. O João Gomes já era um pouco mais velho, 22, 23 anos. O Matheus acabou de fazer 19. O João Gomes é volante, o Matheus é um meio atacante que participa de jogadas ofensivas, de gols. É um jogador com potencial de valorização maior. Pode até não acontecer, mas ele tem. É mais novo e ele tem uma característica, um cara que vale mais, joga na frente. E por que os times ingleses estão tudo de olho nele? Porque eu falei agora há pouco. O cara é forte, alto, jovem, tem habilidade, boa técnica, que vai se aprimorar provavelmente com o passar do tempo. Arrisca jogadas, tem personalidade. Eu até falava quando ele estava surgindo no Flamengo, e ele teve as primeiras chances, que ele tinha um problema, na minha opinião, que ele era um pouco marrento em campo. Tentava umas jogadas, às vezes, que ele exagerava um pouquinho. Tipo, não é ainda seu momento, garoto. Não está no sub-17, sub-20. Está no profissional. Um pouco mais de praticidade, um pouco mais de objetividade. Natural da idade. Uma crítica muito pontual. E ele, em dado momento, ele perdeu o terreno, e o Matheus Gonçalves, que é mais novo, tem 17, ele já fez 19, o Matheus já tem 17. Começou a ser aproveitado, fez aquele gol na vitória sobre o Botafogo. E ele deu uma caída. Isso é informação. Na ocasião, o Vitor Pereira conversou com ele e falou para ele, cara, você tem que treinar mais, tem que se dedicar mais, você tem que cair dentro para você recuperar espaço no time. Você está perdendo espaço no time porque os outros estão vindo, correndo aqui, você tem que se ligar. O moleque começou a se empenhar, por isso que ele entrou contra o Fluminense, naquele jogo lá que o Flamengo perdeu de virada 2-1, por isso que ele teve de novo chance contra o Fluminense, contra o Vasco, ele entrou no lugar da Arrascaeta, porque ele começou a treinar bem e mostrar que estava numa outra vibe, num outro momento. E quando entrou sempre muito bem. Não teve um jogo ruim dele aí, pode ter melhores e piores. Agora, jogo ruim no Matheus França está difícil de ter. É dos poucos caras que se salvam. E isso é também normal dentro de um processo. O técnico conversar com o jogador e mostrar para ele, cara, tu não está jogando por isso. Aí o pessoal agora pergunta, por que não joga o Matheus Gonçalves? Eu sempre digo, gente, tem só 17 anos. O time estava muito mal se arrastando. Aí você vai botar o Matheus Gonçalves toda hora para tentar resolver? Ele até entrou em alguns jogos e não conseguiu fazer nada. Porque não vai fazer, coitado. Foi até expulso, né? No jogo contra o Vasco. Quer dizer, porque é um menino, cara. Pô, vamos com calma. Ele é bom, muito promissor. Mas se o Matheus França é jovem, o outro é mais novo ainda. Ele tem idade sub-17, pô. Esperar que, com o tempo, ele vai ter chance. E vai jogar com o São Paulo também, naturalmente, ele vai ter uma outra oportunidade e vai começar a crescer ali dentro. Mas acho muito difícil que o Crystal Palace, pelo seu histórico, apresente ao Flamengo, mesmo que esses observadores se apaixonem pelo futebol do rapaz, pelo perfil do time, acho difícil que, a não ser que o John Textor resolva realmente colocar muito dinheiro na parada para levar o jogador de qualquer jeito. Porque fora isso, o Flamengo não vai vender. Não vai vender, e eu acho que não pode vender. Esse é um jogador que o Flamengo tem que tratar com carinho. Sempre é o risco, Alan, de não dar certo. O cara não decolar e você não vendeu. Mas pelo que ele tem apresentado e pelo perfil, eu acho que é um jogador que vale a pena ficar com ele primeiro. Ele é o reserva do Arrascaeta para mim. É o cara que pode fazer o papel. Tem outra característica, não é igualzinho, mas faz e joga em outras funções. E ele vai crescer nessa temporada. Se tudo correr bem, tiver a cabecinha no lugar, ele vai crescer muito. Vai terminar a temporada como um jogador de muito mais destaque, se não for um dos destaques principais do time. Eu tenho muita fé nesse moleque. Agora, não é para vender agora. É para segurar, deixar crescer, ter retorno técnico com ele. E aí, quando for vender, aí vai vender um jogador mais pronto por uma quantia de dinheiro muito maior. Porque ele vai ser aí ele vai começar a despertar a atenção de clubes maiores. O Newcastle é um time que tem dinheiro. E vai para a Liga dos Campeões na próxima temporada, tudo indica. Mas o Newcastle ainda não se colocou no patamar dos clubes que são mais sedutores profissionalmente. Porque você fala assim, o Chelsea não vai para a próxima Champions, já está eliminado, tem uma campanha ridícula, mas é o Chelsea, é um time 2 vezes campeão da Europa, é um time campeão da Inglaterra, campeão da Copa da Inglaterra. Então você sabe que o Chelsea não vai ficar nessa draga vida inteira, porque ele volta. Se bobear, na próxima temporada, coloca outro técnico, tem vários jogadores contratados, se organiza e vem bombando, como foi com o Conte. O Conte pegou lá atrás e renasceu o Chelsea, foi campeão inglês. O Newcastle ainda não está nesse nível. E eu digo isso porque tem também a questão de seduzir o jogador. É isso que eu ia falar. Você imagina você receber um convite do Newcastle, porque legal, o Bruno Guimarães está lá, o time está se organizando. É um time do norte da Inglaterra, um lugar frio pra caramba, na fronteira com a Escócia e tal. A outra é você jogar. A Manchester também chove, é frio, tudo bem, mas não é como o Newcastle. E outra coisa, lá tem o Manchester United. Você fala desse nome, pesa. Né? O outro, o Manchester City, agora é o time do momento já há algum tempo. É o Guardiola. Opa, peraí, vou jogar no time do Guardiola. Cacete, o cara. Imagina a cabeça do moleque.
Pô, vou jogar com o De Bruyne no time do Guardiola. Nossa, vou receber a instrução do Guardiola, vou jogar com aqueles caras todos, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês. Pô, deve ser... O moleque fica louco, assim, é de virar a cabeça. Acho que qualquer um de nós, né? Se imaginando no lugar. O Newcastle, o Crystal Palace, esses não seduzem tanto. Embora o João Gomes ele tenha batido o pé, né? Que ele queria jogar na Inglaterra no Wolverhampton, que eu achei também muito correto da parte dele, porque o futebol francês, até é legal, o campeonato francês tem bons jogos, é muito disputado, os jogos são legais, mas não tem essa mesma visibilidade e não proporciona a mesma chance de você se projetar. Na Premier League, jogando a Premier League inteira, você tem a chance de enfrentar 2 vezes o Arsenal, o Tottenham, o Chelsea, o City, o United e o Liverpool. E o Newcastle agora entrando no bloco também. São 6, 7 times fortes que você vai jogar contra. Jogar contra eles e bem abre portas para você ser negociado por um time maior. Na própria Inglaterra ou até fora. Todo mundo vê. A Premier League, o mundo vê. Na Indonésia tem um cara assistindo sábado de manhã aqui para a gente, lá já à tarde, a Premier League. Na China tem um cara assistindo, na Austrália tem um cara assistindo, nos Estados Unidos tem gente assistindo, em todo lugar. É outra coisa, é outro nível. Então, jogar lá é entrar numa vitrine monstruosa, mas o Crystal Palace acho que não é tão sedutor assim. Acho que o Matheus pode esperar algo mais, caso se concretize uma proposta. Agora, vai que o João Textor resolve colocar um caminhão de dinheiro aí, a conversa muda completamente.